A partir desse conceito de rede mental, podemos supor que existe conexão mental também entre os vivos. Mas será que é possível mesmo acionar alguém à distância? Como todos somos espíritos, um encarnado influencia na outra pessoa que também está no corpo. Eu lembro-me certa feita de uma jovem que trabalhava um drama emocional, amoroso, e havia se distanciado do parceiro fazia 2 anos. E estava a 3.000 quilômetros de distância. E em tratando o seu drama, sua dor, ela se surpreendeu quando, após a sessão psicoterapêutica, em consultando o telefone, viu uma ligação do ex-parceiro. Ela ficou admirada porque não falava com ele ao telefone, estava há mais de 2 anos desvinculada dele, já estava até casada com uma outra pessoa, mas ficaram muitas mágoas. O seu trabalho foi tão intenso que ela o acionou à distância e ele telefonou. Alguém pode dizer, mas isso é um processo de coincidência. Mas 2 semanas depois, trabalhando a mesma problemática, no nível de aprofundamento, quando acabou a sessão terapêutica, novamente estava um telefonema às 11h30 da manhã, aproximadamente, do ex-parceiro. Então, isso demonstra que psiquicamente nós estamos numa rede e nós influenciamos o outro à distância. É assim que funciona a prece quando oramos para alguém. Nós também magneticamente interferimos no outro. Do ponto de vista da física moderna, da atualidade, nós percebemos que tudo se conecta. É a grande teia da vida. Quando você pensa em alguém que você ama, você aciona esse alguém. Se o seu pensamento é de ódio e se alguém se sintoniza com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua culpa, pode haver uma reverberação e o outro igualmente se ressentir. Nós somos responsáveis, portanto, pelo nosso pensamento, bom ou ruim, quando canalizamos na direção de alguém. O pensamento ele tem uma força poderosa. Nós podemos atrair e também podemos repulsar, podemos afastar os espíritos através do pensamento. E se não tomarmos cuidado, se a pessoa não toma cuidado, o espírito participa tanto que ele chega, por processo de sugestão, a interferir na vida e a pessoa acaba... Muitas pessoas sentem doenças que são promovidas pela ação dos espíritos, pela sugestão dos espíritos. Então, nós estamos interligados uns com os outros. E a nossa lembrança, a nossa memória, ela não é alguma coisa inativa. Ela aciona, quando evocada, um campo. E nesse campo, ela alcança as pessoas que se desvinculam. Como nos proteger das influências negativas? Feitiço existe mesmo? Macumba pega? Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, fulano está muito carregado, ele deve ter agora sido atingido por um trabalho feito, esses trabalhos de cemitério, trabalho nas encruzilhadas. E as pessoas vêm e perguntam, será que isso existe? Existe sim. Pode acontecer dessas influências, pode acontecer que a pessoa esteja sendo dominada por um espírito obsessor que está a serviço desses que estão fazendo o trabalho, e isso vai num contínuo. Efetivamente, as pessoas manipulam os espíritos que se ajustam às suas intenções, fazem essas oferendas e fazem comandos psicológicos, espirituais, para que os espíritos agenciem isso ou aquilo. Vão atrair espíritos deste mesmo nível vibratório, deste mesmo padrão vibratório. Espíritos que querem prejudicar ou que estão a serviço do mal. Isso existe realmente, ainda no nosso mundo. Portanto, espíritos voltados para o mal, com propósitos de prejudicar alguém, vão interferir no sentido de... através do trabalho que foi feito, ali é uma representação simbólica, mas quem vai atuar são esses espíritos atrasados. E é o pensamento com uma carga negativa muito intensa. Quanto mais superior é o espírito, maior a capacidade de apreensão e de mergulho no psiquismo da pessoa que está no corpo. E quanto menor a sua evolução, maior dificuldade ele tem de poder penetrar na intimidade do psiquismo da pessoa. Ele só registra aquilo que está no âmbito da sua faixa mental. Dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Assim diz Emmanuel. Na verdade, quem está com o pensamento
assim, negativo, pensamento sombrio, pensamento que não tem mais esperança para coisa nenhuma, essas pessoas, e também voltado para uma vida desregrada, cheia de vícios, essas pessoas ficam vulneráveis. E esses espíritos e esses trabalhos feitos podem atingir realmente. Se a pessoa não sintoniza, o espírito não acessa. E se ela não merece, estando num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, mas não merece, há uma proteção dos espíritos superiores que impedem que aquela interferência se consolide. Essa é uma questão que a gente precisa entender. Pensamentos, em contato com os espíritos, nós temos o tempo todo. Agora, a frequência em que nos coloca numa sintonia positiva, essa é a conquista pessoal, essa é a conquista de cada um. Se nós conseguirmos nos equilibrar numa determinada frequência, nós teremos os espíritos compatíveis e sintônicos com aquela frequência. Mas nós não devemos temer. Devemos sim recear o mal que nós carregamos. Porque o mal que nos carregamos, isso é que nos faz mal. Quando é que nós e como que nós podemos nos afastar da influência dos maus espíritos? Porque a doutrina espírita esclarece, explica, orienta e sugere que melhoremos a qualidade dos nossos pensamentos. Melhorando a qualidade do pensamento, eu posso melhorar a qualidade da influência espiritual. E quando eu mudo essa sintonia, eu começo a ter um comportamento mais ético, a acreditar mais na vida, a ter interesses mais elevados, não quer dizer que eu vou me alienar da sociedade, mas ter interesses mais afinados com o meu processo de crescimento. Portanto, é preciso que a pessoa faça o bem, cultive a prece, tenha uma vida regrada, com disciplina, buscando a solidariedade e o amor ao próximo. E principalmente de ação no bem. Porque, é claro, é importante meditar, orar, é importante a gente ler, a gente ter lições boas para meditar. No entanto, os nossos gestos, as nossas ações no bem, elas como que produzem uma couraça, produzem para nós um abrigo, onde nós ficamos mais protegidos de receber essas vibrações. Mas é claro que elas virão, porque o pensamento tem uma força muito grande. Então, esses pensamentos negativos podem vir até nós. Em geral, vêm. No entanto, nós temos que neutralizar. Temos a possibilidade de perceber a diferenciação do nosso pensamento do outro. Nós somos capazes de perceber que aquela ideia não nos pertence ou não nos é habitual, comum. Por exemplo, uma pessoa que não bebe tem um impulso para ir ao bar beber. Ela está sob uma forte sugestão espiritual e ela se admira daquele pensamento que não lhe é comum. Ou então de aplicar uma atitude cruel em sendo uma pessoa pacata, habitualmente pacífica. Ela percebe que aquele pensamento vem de fora, que não lhe pertence. É o autoconhecimento. E verificarmos quais são as nossas produções mentais. No que nós estamos interessados? Quais são as coisas que buscamos? Quais as ações que fazemos? Se nós formos sinceros, honestos, leais conosco mesmos, nós descobriremos onde está o foco para o qual os espíritos malévolos se sentem atraídos. Quando nós conhecemos e estudamos a doutrina espírita, nós vamos aprendendo ao longo do tempo a identificar quando os espíritos que estão nos acompanhando são bons ou não são bons. Todas as atividades e tratamentos oferecidos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Convidamos você a conhecer um deles e participar.